Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, saudade de vocês. Saudade, 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 saudade. Que tudo passe rápido, que nós cheguemos e fiquemos juntos. A gente venha ficar juntos o mais rápido possível. Gente, seguinte. Foi entregue para vocês 4 questões, tá? E eu distribuí assim, 2 de espacial, 2 envolvendo logaritmo. Claro que eu não botei questões tão simples. Por que tu não botou tão simples? Para que a gente pudesse brincar aqui direitinho, tá bom? Então, vou de forma bem objetiva. Ei, acompanha o tio. Você está vendo aqui o tio? Vamos acompanhar a resolução. A primeira questão diz assim. Vamos ao que interessa. A primeira questão diz assim. Um reservatório de água tem a altura na forma de uma pirâmide regular, de base quadrada. Olha só, o vértice do reservatório está apoiado no solo. Tudo bem? E seu eixo está posicionado perpendicularmente ao solo. Eu vou logo parar isso aqui. Então, o que é que acontece? Essa pirâmide está de ponta cabeça assim, ó. Olha para cá, por gentileza, para que tu entenda só tudo. Essa pirâmide está assim, ó. Desenha um cachorro? Sim. Mas o importante é você entender. Essa pirâmide está de ponta cabeça. Está com vértice no solo. Solo aqui. Beleza? Aí ele diz assim. Eixo da pirâmide, quer dizer, esse eixo aqui, ó. Perpendicular ao solo. Beleza? Acompanhe, por favor, venha com o tio. Aí ele segue dizendo assim. Com o reservatório vazio, abre-se uma torneira e despeja-se água do reservatório a uma vazão constante. Então, ele vai jogar água aqui dentro. Numa vazão constante. Após 10 minutos, o nível... Olha só, após 10 minutos, o nível da água, a partir do vértice, atinge 1/4 da altura. Ora, se você fizer isso, o que vai estar correto? Se você disser que a altura é h, quanto é a altura? H. Então, isso aqui atingiu, olha só, cachorro desenho, mas você está entendendo. Isso aqui atingiu 1/4 da altura toda, beleza? H sobre 4. Vamos lá, galera. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Olha pro tio. Tu gosta de trabalhar com fração? Eu também não, cara. Então, quanto menos tu jogar a fração, menor. Então, na hora que tu joga água, atinge um H. E que altura? 4H. Mesma coisa. Atingiu uma altura que é 1/4 dessa. Me poupa de trabalhar com fração? Talvez isso eu adiante um pouquinho mais. Beleza? Aí ele diz assim. O tempo que ainda falta para encher completamente o reservatório. Então, para encher isso aqui, essa parte de baixo, ele gasta 10 minutos. Para encher essa parte aqui, quanto tempo vai passar? Todo mundo entendeu direitinho o que ele está perguntando? Beleza? Ora, gente, me ajudem. Qual o volume de uma pirâmide? Olhe para o tio. Qual o volume de uma pirâmide? Área da base vezes a altura. Quantas pirâmides eu tenho em questão? 2. Eu tenho a pirâmide da base grande, que é o Bzão em cima. E eu tenho a pirâmide da base pequena, Bzinho embaixo. Beleza? Certinho? Novidade? Nenhuma. Ele quer saber quanto tempo eu tenho para encher o reservatóriozinho, a parte de cima, o tronco de pirâmide. Quanto tempo eu vou gastar para encher isso aqui? Ora, me ajudem. Quem é o volume da pequena, da parte de baixo? Área da base, então, Bzinho, vezes a altura H, sobre 3. Para encher isso aqui, só a parte de baixo, ele gasta quantos minutos? 10 minutos. Para encher a parte de cima, ele pergunta, quantos minutos vou gastar? Ora, quem é o volume da pirâmide grande? Não anota, porque eu vou apagar. Quem é o volume da grande? Base maior, vezes 4H,
sobre quanto? Sobre 3. Ora, gente, aqui bagunçou tudo. Eu tenho base menor, eu tenho altura e eu tenho base maior. Eu tenho altura. Observe que eu tenho duas equações e quantas variáveis? 3 é o desespero. Beleza? Tá correto isso? Corretíssimo. Mas olha para cá. Eu tenho como transformar isso aqui em Bzinho? Ou transformar Bzinho em Bzão? Tenho. Tenho sim. E isso é importante que eu faça. Por quê? Quem vai ser esse volume do tronco? Quem é o volume do tronco? É o volume grande menos da parte de baixo. Do jeito que está, eu não tenho como subtrair. Então, vou fazer isso aqui. Olhe para o quadro. A área da base grande está para a área da base pequena. Assim como a altura da grande está para a altura da pequena. Todo mundo entendeu? Ok, porém está errado. Isso aqui é área, isso aqui é altura, isso aqui é superficial, isso aqui é linear. Então, eu tenho que pegar isso aqui e levar ao quadrado, para ficar metros quadrados. Beleza? Bem lento, mas de forma objetiva. Então, Bzão sobre Bzinho é igual a 16. Ou seja, quem é Bzão? 16 Bzinho. Beleza? Lá para cima, atacar. Então, eu vou ter, quem é o volume da pirâmide grande? Bzão, 16 Bzinho, vezes 4H sobre 3. Ou seja, quem é o volume da grande? 64 Bzinho H sobre quanto? 3. Beleza? Agora eu posso fazer conta aqui, ó. Certinho? Ou seja, quem é o volume da parte de cima? Quem é o VT? Volume do tronco. É o volume da grande menos volume da pequena. Aí alguém pode estar perguntando assim, professor, por que o senhor tem que calcular o volume do tronco? Porque ele está perguntando quanto tempo eu vou gastar para essa parte aqui. Quanto tempo eu vou gastar para essa. Beleza? Então, vamos juntos. Se nesse volume eu gastei 10 minutos, nesse de cima eu vou gastar quanto? Então, eu preciso saber o volume do tronco. Então, o que é o volume da grande? 64 BH sobre 3, menos volume da pequena, BH sobre 3. Então, o que é o volume do tronco? Acompanha para não flutuar. Acompanha. 64 menos 1, 63 BH sobre quanto, cara? Sobre 3. Moral da história, eu tenho que o volume do tronco vai ser 63 por 3 dá o quê, cara? 21 BH. Certinho? É claro que o B minúsculo. Ora, por que eu estou pedindo sempre apoio? Eu estou pedindo sempre que vocês nos ajudem. E nos ajudem mesmo, tá? Porque quando eu estou em sala de aula, eu estou fazendo as contas, eu estou zero despreocupado. Porque eu estou perguntando, e aí, me responde, quanto deu, quanto não deu? Aqui eu não tenho esse feedback. Até a Anísio, que às vezes me ajuda, que às vezes fica aqui na sala comigo, não está aqui, eu estou sozinho gravando. Então, nós temos isso. Acompanhem por gentileza. Para eu calcular, olha só, para eu encher isso aqui, eu gasto 10 minutos. Então, para eu encher a parte de cima, eu vou gastar quanto tempo? X. Ora, gente, me ajudem. Quem é esse X? Quem é esse X? Vou botar aqui como deve, só para vocês ficarem mais felizes. BH sobre 3 vezes X é igual a 21
BH vezes 10. Deu para aparecer o 10? Tranquilo? Tranquilo, né? BH vai embora com BH. Acompanha. X vai ser 21 vezes 10 dá 210, vezes 3, 630 minutos. Ora, vamos lá. 630 minutos. 1 hora tem 60 minutos. Então, vou dividir isso por 60. Fica 630 minutos. Eu escrevo. O número imediatamente menor do que esse, que seja divisível por 60. 600 por 60, mais 30. Isso aqui, ó. Sobre quanto? Sobre 60. Beleza? Tranquilos? Porque eu estou transformando para hora. Isso aqui dá 10 horas, isso aqui é meia hora. Então, corresponde a 10 horas e 30 minutos. Matemática básica. Beleza? Todos compreenderam a questão? Muito bem elaborada a questão. Espero que você tenha tentado fazer, porque não vale a pena só ficar. Olhe para o tio, receba esse material, tentem fazer. Nós estamos nos doando a vocês, para manter vocês em ritmo, a um custo zero. Beleza? Acreditando que isso vai passar o quanto antes. Vai fazer pago e tal? Faz aqui com a gente e te mantém estudando. Começou as aulas, venham conosco e a gente vai, logicamente, quando nós voltarmos, nós devemos voltar com algumas restrições, máscara, isso, mantendo a distância. Qual o pré-vestibular de São Luís, que tem uma estrutura para lhe dar um espaço mais seguro quando acabar a pandemia? Diga aí pro tio. Pois é, então a gente vai reestruturar tudo direitinho, criar um habitat mais seguro para vocês, porque ninguém sabe de nada, né? Infelizmente não. Compreendido? Opção correta, 10 horas e 30 minutos. Opção correta, letra B. B de batom. Pagando, hein? Você já fez o printzinho. Então vamos nessa. Essa questão caiu na Universidade Estadual do Ceará, UECE, Universidade Estadual do Ceará. Beleza? Tranquilos? Questão número 2. Segunda questão. A segunda questão diz assim, gente, com o tio, vamos lá. O fornecimento de água de uma cidade era feito a partir de uma caixa d'água com a forma de um cilindro circular reto, com esse volume aí, certinho? Que abastecia a cidade satisfatoriamente. 10 anos depois, com o crescimento da população, fez necessário construir uma nova caixa d'água, presta atenção, construir uma nova caixa d'água, também na forma de um cilindro circular reto, para funcionar simultaneamente com a primeira, com a altura H2 e raio R2, igual a metade de R1. O raio da segunda é metade de R1. Sabendo-se que o crescimento da população nesse período foi de 10% e o consumo de água per capita continuou o mesmo, então H2, a altura da nova, é igual a... Eu peço a vocês que dêem atenção. Essa questão caiu na Universidade Federal do Maranhão, a questão UFMA. Tudo bem? Certinho? Nível alto? Não. O que é que você tem? Você está diante de uma caixa d'água inicial. Está aqui. Essa caixa d'água inicial, o que é que ela vai ter? Acompanhem. Ela vai ter uma altura H1. Está aqui. E ela vai ter um raio R1. Onde o volume inicial... Ora, gente, se trata de um cilindro. Se é um cilindro, que é um volume? A área da base vezes a altura, venha com tio. Π R1 ao quadrado vezes a altura H1. Beleza? Esse aqui é o volume 1. Ora, dando sequência à resolução. Ele constrói uma nova, desmancha essa e constrói uma nova, certo? Não, filho. Ele vai construir uma caixa d'água que vai funcionar simultaneamente a essa.
para atender essa demanda maior. E essa demanda maior é 10% apenas. Aumento de 10%. Então, essa nova caixa d'água é para atender 10% dessa. Então, a nova caixa d'água é isso. Ela tem uma altura H2. Bem aqui. E ela tem um raio R2. Com um detalhe, ele disse que R2 é a metade do primeiro. Beleza? Isso aqui ele informa. Ora, aqui eu tenho caixa d'água 1, caixa d'água 2. Então eu tenho um volume 1, bem aqui, ó, volume 1. Aqui eu vou ter volume 2, V2. Moral da história. Que é o volume da segunda caixa d'água? É um volume só para atender a esse acréscimo de 10%. Esse 10% vai aumentar 10% nisso aqui. Então, que esse volume 2, 10% do volume inicial. Ou volume 1, volume da primeira. Tudo bem? Ele quer construir uma caixa d'água só para suprir esse aumento populacional de 10%. Certo? Então, que é o volume 2? Π R2 ao quadrado vezes a altura H2. R2 ao quadrado vezes a altura H2. Ele é 10% da inicial, então eu vou ter 10 sobre 100 vezes o volume inicial, que é o volume da primeira. Está ali, π R1 ao quadrado vezes a altura H1. Π vai embora com π. Ora, o que é que ele faz questão de dizer? Ele faz questão de dizer que isso aqui, cara, ó. Opa, desculpem aqui, sobre 100, né? Isso aqui, que é R2, é R1 sobre 2. Então, como vai estar ao quadrado? Vezes H2 é igual a 10. Simplificando, vai dar 1/10 vezes R1 ao quadrado vezes H1. Beleza? Tranquilos? Vai embora, entendeu, né? Que é R2? R1 sobre 2. Como está ao quadrado, fica R1 ao quadrado sobre 4. Cancelo R1 ao quadrado com R1 ao quadrado, ficamos com H2, a altura da segunda, quando passar, eu vou ter 4 sobre 10. 4 sobre 10 dá 0,4 de H1. Aqui tu conclui. Qual é a altura dessa caixa d'água? A altura dessa caixa d'água é 40% da altura inicial de H1. Ou que é a altura H2? É H1 diminuído em 60%. Beleza? Portanto, gente, opção correta, ela é, certo? 60% menor que H1, opção correta, a letra B. Cuidado que eu tenho essa questão, eu tenho essa prova, a UFMA deu o gabarito correto e o Matemática Elementar, volume 10, a sua última edição, Matemática Elementar, volume 10, sua última edição, traz um gabarito errado. Olha o que o tio está lhe dizendo. Eu procuro estudar. Beleza? Então, estou lhe dizendo, eu tenho a prova da UFMA, eu tenho essa questão, eu tenho essa resolução dessa questão, o meu gabarito, obviamente, está igual ao da UFMA. E o Matemática Elementar, volume 10, ele traz uma outra opção. Então, quando você olhar uma outra opção, ajeite. Quem está dizendo é o tio Antônio José, que rala também, que estuda também. Beleza? Anotem aí, por favor. Todo mundo entendeu? Legal, bacana? Não é uma questão difícil, então eu acho que eles vacilaram alguma coisa na hora de gabaritar. Certinho? Ok. Apagando questão número 2. Vamos lá? Bem, nós vamos agora partir para fazer a nossa terceira questão. Ok? Terceira questão, vamos lá.
O que é que ele traz na terceira questão? Ele diz assim: em 2007, um negociante de arte nova-iorquino vendeu um quadro a um perito por $19 mil. O perito pensou tratar-se de uma obra conhecida como lá, de Leonardo da Vinci, que se comprovado, elevaria o seu valor para cerca de $150 milhões. Ou seja, todo mundo só pensa em ganhar, né? Uma das formas de se verificar a autenticidade da obra seria testar sua idade usando a datação por carbono 14. Esse processo consiste se estimar o tempo a partir da concentração relativa do carbono 14 em relação à quantidade do carbono 12. Em uma amostra, considere as seguintes afirmações sobre a verificação da autenticidade. A concentração do carbono 14 é dada por isso aí. Então, não vou botar nem CT. Eu vou botar bem aqui, ó. Questão 3. A concentração do carbono 14 é dado por CO vezes E elevado a menos KT. Certinho? Onde CO e K são constantes positivas. Presta atenção. Meia-vida do carbono 14, ou seja, cada período que ele se reduz à metade, é de 5.700 anos. Ou seja, a concentração se reduz à metade a cada 5.700 anos. Se C 5.700, o que é que ele está dizendo, cara? Ele está dizendo isso aqui, ó. Quando T for 5.700, nós temos que a concentração passa a ser CO sobre 2. Todo mundo entendeu? Na análise da obra de arte, verificou-se que a concentração, após um certo tempo, era isso aí. Dado esse logaritmo, ele pergunta quantos anos aproximadamente se passaram. Então, veja bem. Então, eu vou ter isso. Olhe para cá. Quando o tempo for 5.700, a concentração é isso. Então, vamos aqui. Quem é a concentração? CO sobre 2 é igual a CO, que seria a concentração inicial, tipo assim, tá? Vezes E elevado a menos K, vezes o tempo 5.700. Eu não preciso da tua atenção. Eu necessito da sua atenção. Vai embora? Vai embora. Fica E elevado a quem? Menos K vezes 5.700 igual... Aqui não é 1 sobre 2, quando ele vai para o numerador, 2 elevado a menos 1. Beleza? Certinho? Tranquilos? Ora, gente, o que é que eu faço? Elevo os dois membros a menos 1, para que os expoentes se tornem o quê? Positivos. Então, E elevado a K elevado a 5.700 é igual a 2 elevado a 1 ou 2. Presta atenção aqui para te não vacilar. X à terceira igual a 7. Quem é X? Raiz cúbica de 7, tudo bem? Ou, quem é esse X? É só tu elevar os dois membros a 1/3. 7 elevado a 1/3. 7 elevado a 1/3 é a mesma coisa que isso. Onde tu quer chegar? Aqui. E elevado a K é a mesma coisa que, vou botar e vou apagar, ó. Raiz 5.700 de 2. Beleza? Como está gravado, beleza? Vou apagar. Dois elevado a 1 sobre 5.700. Deixa quieto. Aí ele efetiva a pergunta. Poxa, professor, agora que ele vai perguntar? Sim. O que é que ele diz? Ele diz assim: decorrido quanto tempo
A concentração de carbono corresponde a quanto? 0,9525 de CO. Agora sim, mandando ver. Volta. Quanto é a concentração? 0,9525 CO igual a CO vezes E elevado a menos K vezes T, que é o que ele quer que nós encontremos. Ora, pronto, chegou a Anísio aqui para nos auxiliar em alguma coisa. Vamos lá, cancela o CO com CO, ficamos com E, olha para o quadro, E elevado a quem? Presta atenção. Elevado a K, elevado a menos T, separei, igual 0,9525. Estanquei. Dúvida? Não são questões de oba-oba. Ora, quem é elevado a K? Atacar. Não esquece. Aqui é evolução. Aqui é nesse nível. É nesse nível que nós trabalhamos presencial. Beleza? Então, venham com o tio. Quem é elevado a K? 2 elevado a 1 sobre 5.700 elevado a menos T, que por sua vez é igual a 0,9525. Aí o que é que ele diz? Ele nos deu um logaritmo. O logaritmo desse valor, e o que é que ele está dizendo? Ei, me usa. Então, o logaritmo do primeiro membro é igual ao logaritmo do segundo. Com detalhe, eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar logaritmo de quem? 2 elevado a menos T sobre 5.700. Isso, base 2, tá? Isso é igual ao logaritmo de 0,9525 na base quanto? 2. Ora, se o logaritmando é igual à base, o resultado é o expoente do logaritmando. Então, menos T sobre 5.700. Isso é igual. Ele disse que esse logaritmo vale quanto? Menos 0,0702. Os dois negativos, multiplico por menos 1, T vale 5.700. Vou pegar aqui meu celular para poder fazer as continhas para vocês. Quando eu estou em sala, vocês me ajudam. Aqui eu sou obrigado a fazer, então vamos nós. Cadê? 5.700 vezes 0,0702. 400,14. 400,14 anos. Opção correta. Letra C. C de casa. A sua casa e o evolução se confundem. Venham sempre conosco. Venham sempre para essas aulas. Não é questão de oba-oba. É questão tradicional, contextualizada, mandando ver. Beleza? Meninos e meninas, um afetuoso abraço do tio. Quem não abraçar o tio não passa. E eu estou dando bom dia no grupo. Eu quero ver vocês dando bom dia para o tio. Abraço. Fiquem com Deus. Extensivo às suas famílias, seus pais, seus familiares. Um abraço, gente. Obrigado.